Oi pessoal, eu sou Ariston. Eu tô aqui pra falar pra vocês o porquê que você deveria começar a agir como um rei, mesmo não sendo, e o porquê disso. Eu vou me basear na Lei 34 do livro 48 de Leis do Poder, tá? É um livro muito bom, pode ler, você que não leu. E esse é o motivo pelo qual você deveria começar a agir como um rei. A lei fala o seguinte: seja aristocrático da sua própria forma e haja como um rei para ser tratado como tal. E por que isso faz tanto sentido? Quando você começa a agir como um rei, mesmo você não sendo, você começa a construir uma aura de força, de autoridade e de poder. Quando você começa a vibrar nessa frequência mesmo de autoridade e de respeito para começar a impor poder, ou não impor poder, mas começar a evoluir mesmo, sabe? Você começa a se tornar o próprio rei, ou seja, mesmo você não sendo agora, você conseguindo mudar pequenas atitudes e agir conforme um rei agiria, você se torna aquela pessoa. Então, quando você idealiza aquela pessoa que você quer ser, aquela pessoa que é sua versão 10/10, e você começa a pegar atributos dela, liste 10 atributos, por exemplo, que aquela sua melhor versão tem, e compare, o que é que tá diferenciando de você daquela pessoa? O que é que aquela pessoa sabe que você não sabe? O que é que aquela pessoa lê? Quais são os hábitos dela? O que é que a sua melhor versão faz, né? Então você começa a analisar esses aspectos e você começa a se tornar ela, tá? É a mesma coisa com o rei. O que é que um rei faz? O rei, agora, depois dele ter o império, ele lidera, né? Ele tem ali a sua responsabilidade, então você tem que ter responsabilidades como um rei teria, né? E isso cai principalmente dentro da questão que, se você parar para pensar, um rei, primeiro, um rei digno, que constrói um legado, constrói um império, ou seja, supondo que a gente está falando de um reino, ele primeiro ele conquista um reino para depois se tornar o rei. É só a gente ver, por exemplo, o filme de Rei Leão, o Mufasa, ele não era rei antes. Ele era pelo contrário, ele nem tinha, ele mal tinha família ali e tal, se perdeu dos pais. E mesmo assim ele conquistou o povo ali do reino e tudo mais, fazendo boas ações, fazendo ali uma atitude de coragem, de, enfim, ele consegue conquistar ali todo o reino dos animais. E pelo contrário, ele não queria ser rei. Quem sugeriu isso foram os próprios animais, ou seja, o reino definiu ele como rei. Então, o reino traz a você esse poder de você virar um rei. Então, você primeiro conquista seu reino e depois você conquista o seu coroado. Tem gente também que diz que a questão de conquistar uma rainha depois, né? Também tem essa perspectiva de vida, né? Até porque você, até conseguir o seu reino, você tem que disponibilizar de recursos, você tem que dar a sua energia, você tem que ter sabedoria, você tem que ter tempo para começar a absorver mais conhecimento para conseguir conquistar o seu reino. Então, quando você está determinado em fazer isso, você acaba não tendo tanto recurso para disponibilizar com outras coisas. Então, quando você começa a agir como um rei, você começa a ter preocupações de um rei, entende? Ou seja, ser aristocrático. Então, começa a analisar isso, começa a aplicar na tua vida, que isso vai mudar muita coisa para você. E se você tem uma perspectiva de vida muito negativa, de repente você não tem confiança, você precisa trabalhar isso, porque independente do que for, você tem que mostrar o seu valor, né? E é isso que o rei, ele é uma pessoa de alto valor, não é à toa que ele tem um reino protegendo ele, né? Ele tem um esquadrão ali de soldados para proteger ele. Quando você começa a tomar atitudes dessa forma, de ter confiança, de ter coragem e meter a cara mesmo para realizar alguma coisa que você tanto planeja, enfim, de alguma coisa, de alguma forma, você começa a agir conforme aquela sua melhor versão seria, ou seja, a sua versão rei.
vamos dizer assim. E ali quando você tá evoluindo, você tá ali na sua caminhada, você tá sempre agindo conforme assim, aquilo vai transformando a sua aura mesmo, entende? Então, as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa diferente em você, né? Que você não é só mais uma pessoa, entende? Então você começa a andar na rua diferente, você tem uma postura diferente, e quando você tá conversando com outra pessoa, chegando até a pessoa que você tá conversando ali, ela fica pensativa sobre isso, sabe? Porque as pessoas vão começar a querer ter momentos com você, você se torna uma pessoa magnética. Então, e aí você começa a mostrar o seu valor para as outras pessoas, entende? Então, isso é algo que você começa aqui na sua cabeça, né? E transparece no seu corpo, transparece na sua vida, nas suas atitudes, na sua fala. E eu tô falando isso porque eu já presenciei isso. Enfim, algumas coisas vêm acontecendo e a gente sempre tenta buscar evoluir, sempre tenta buscar melhorar em alguma coisa. E você começa a ficar tanto nesse foco de ser melhor, em ser uma pessoa melhor mesmo, que isso começa a refletir nas outras pessoas, as outras pessoas começam a sentir isso. Então você começa a perceber o que uma pessoa fala de você, outra pessoa começa a olhar diferente para você, mas não de um jeito ruim, mas de um jeito de admiração mesmo, entende? E isso é o melhor conselho que você pode ter para agora, enfim, para você até mesmo no mundo corporativo, você que está na empresa, começar a entrar no local como se fosse o dono do local, mesmo você não sendo da empresa, haja como se fosse, haja como se você já tivesse construído o seu reino, né? A questão é essa, porque aí você começa a construir ele de fato, entende? E um exemplo, quando você entra no local e você já sabe o que é que você vai fazer naquele local, você já idealizou tudo e você tem o seu foco, você tem sua meta, você vai lá, faz o que tem que fazer, sai e, enfim, você não fica muito de enrolação, entende? Você tem que andar com essa confiança, você tem que andar com essa aura, como se fosse coroado mesmo, entende? Mas no fim das contas a coroa realmente vem. Você começa a construir de fato o seu império que você quer, enfim, das suas metas, os seus sonhos, seus objetivos, e esse é o motivo pelo qual você deveria começar a agir como um rei a partir de agora. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal, vai ter muito mais conteúdo sobre, enfim, mentalidade, sobre aprendizado no geral. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para registrar o que eu tenho aprendido para mim mesmo e para eu conseguir consultar aqui todo o meu progresso, todo o meu processo de evolução como pessoa. Espero que tenham gostado.